Olá, sejam muito bem-vindos ao Força na Peruca, que é esse projeto conjunto que eu tenho com a minha amiga Cris Monteiro. A Cris, você já deve conhecer aí da vida pública. A Cris é vereadora na cidade de São Paulo e ela tem uma carreira, gente, de super sucesso em banco de investimento lá em Nova York, um negócio chiquérrimo. E em comum nós temos o quê? Todo mundo acha que a gente nasceu com a vida ganha. Você com essa cara de filha de embaixador, Não, você nasceu rica. A Cris, gente, a Cris é uma mulher que não sabe o que é a palavra baldeação. O que é baldeação, Cris? Baldeação, não sei. É aquela coisa que você troca um ônibus pro outro. Né? Olha, essa cara de que nunca andou de ônibus. E a gente sabe que você também quer ter essa cara de que nunca andou de ônibus. A gente vai conversar aqui com gente que tem força na peruca para te inspirar. E a nossa convidada de hoje, gente, é uma mulher muito vitoriosa, campeã brasileira, é um orgulho do Brasil e é uma mulher que comprou para a família dela a primeira casa de alvenaria, tá? A Adriana é corredora de longa distância, bicampeã pan-americana da maratona, recordista sul-americana. E ela ganhou maratonas muito importantes no mundo, como em Guadalajara 2011, Toronto 2015. Enfim, ela tem aí prêmio que não acaba mais. A Adriana da Silva, Adriana Maratona. Prazer enorme ter você aqui. Que bom que você está aqui com a gente. Estou feliz da minha vida. Eu também estou muito feliz mesmo de estar aqui com você. Cris, você... Eu já conhecia um pouco, né, da sua história, né, de todo... A gente já vem acompanhando, mas quando eu comecei a ler seu livro, eu me emocionei mais ainda. Hoje a gente fala muito de empoderamento feminino, né, e da conquista que a mulher vem ganhando ao longo dos anos. E olhando lá no seu livro, tudo que você já vinha conquistando há anos atrás. Então, acho que ali foi o começo de muita transformação para as mulheres, né? E com certeza você foi representatividade para a gente lá já no início da sua carreira. Então é muito legal poder estar aqui. A Cris é uma parceiraça do meu instituto, o Instituto Em Frente. Hoje nós temos 60 crianças dentro do instituto, com possibilidade de chegar a 100 crianças esse ano. E tudo está sendo possível acontecer graças ao carinho, a ajuda e toda a força que a Cris vem dando pra gente. Então é muito legal que cada vez a gente vê uma conquista de uma criança, não só fisicamente, mas em todo o aspecto, né? A gente fica muito feliz e com certeza tem o dedo da Cris lá. E eu quero saber, Cris, como é que vocês se conheceram? Essa história é legal. Depois a Adriana me corrige aí. A Adriana, ela tem esse Instituto Em Frente, que depois eu quero que ela conte um pouquinho mais para vocês. E junto com uma pessoa, que é o Cláudio Castilho, e eu, diferentemente da Adriana, nunca consegui correr. Também não, gente. Eu pareço um pato correndo. Mas o Cláudio é um treinador de corridas, um cara que desde 1998... Ele treinava lá na USP umas pessoas e eu me meti lá naquele grupo de corridas dele. E ele fez todo o possível para eu correr e eu fiz todo o possível, também não consegui. Mas a gente ficou ali, cada hora eu tentava, agora vou, cadê você? Você está na USP, você está no Ibirapuera. E eu sempre ia lá, né? Eu tinha o sonho de poder correr. E eu conheci o Cláudio, e quando eu entrei para a política, que eu fui eleita vereadora, eu queria muito ajudar pessoas que eu sabia que eu podia confiar. Que eu se colocasse, né, a minha contribuição das emendas parlamentares, que são recursos públicos, eu queria dar para gente que eu confiava. E o Cláudio, eu sabia que estava trabalhando com a Adriana. Aí eu chamo o Cláudio e falo assim, Cláudio, eu sei que você tem um instituto aí, uma coisa com crianças, você quer receber emenda parlamentar? E aí a conversa veio vindo e ele tem essa sociedade com a Adriana, foi como eu conheci a Adriana, né, no Instituto Em Frente, e eu fui a primeira a dar a emenda parlamentar, o que possibilitou com que o Instituto tivesse, assim, sabe, o primeiro passo.
Isso, né? Isso mesmo. Conta pra gente como é que é o corretíssimo. Instituto. O que o Instituto faz, Adriana? Né, dando continuidade, a introdução da Cris foi exatamente isso. Eu tenho 30 anos de carreira como atleta, né? E quando a gente terminou os Jogos Olímpicos do Rio 2016, eu e o Cláudio conversou muito sobre transição de carreira, de deixar de ser atleta e buscar os outros caminhos. E um dos sonhos que a gente tinha era eu e o Cláudio construir um instituto. Porque eu comecei a carreira através de um projeto social, né? E eu mudei a minha vida através de um projeto social do atletismo. Que legal isso, então, né? eu queria deixar isso como um legado, né? Do tipo, tudo que o esporte proporcionou na minha vida, poder oferecer isso para as crianças. E aí, na pandemia, eu e o Cláudio né? Nós criamos o Instituto Em Frente, junto com alguns amigos, e tudo foi criado, toda a parte burocrática, estatuto, CNPJ, tá. E agora? Como que a gente começa? Não tem dinheiro. A gente não tinha dinheiro, na pandemia a gente não tinha como ter um espaço, né, para poder colocar as crianças para fazer a prática. E aí, quando foi bem no início de 2023, se eu não me engano, a gente começou ali a dar as primeiras aulas de forma voluntária. E aí a gente ia dar as primeiras aulas na cara e a coragem, assim. A gente não tinha lanche, não tinha uniforme, não tinha nada. Eu, como professora voluntária, e mais 2 psicólogos. Aula de quê? Corrida? De atletismo. Atletismo. Escolinha de atletismo para as crianças. Então, corrida, salto, lançamento. Quem são essas crianças? Elas são as crianças da comunidade de Paraisópolis, né? Então, Paraisópolis é uma comunidade, uma das maiores de São Paulo, né? Uhum. E todas as crianças que frequentam o CEL de Paraisópolis ou que frequentam as escolas ali, a comunidade em si, elas podem se inscrever, né? Legal. E foi bem assim, a gente começou em uma semana, passou 10 dias, a gente recebeu a notícia da Cris. Eu falei, é providencial mesmo, né? Então, até então a gente não tinha nada. E aí, com a emenda parlamentar, a gente conseguiu comprar os uniformes das crianças, lanche para as crianças, garantir o lanche para as crianças todas as aulas e contratar profissionais para nos ajudar. E aí, sim, de fato, foi dado o pontapé inicial para que tudo acontecesse. Então, até a Cris já foi lá visitar o nosso instituto. Maravilhoso. Falei, Cris, cada lanche, cada uniforme, cada material que você está vendo aqui foi com a sua mão, assim, que a gente conquistou, sabe? E aí, hoje, o Instituto existe e está funcionando por conta dessa ajuda que a Cris vem nos dando. Então, por isso que eu sempre tenho um carinho muito grande pela Cris, não só, né, além da história, tudo que inspira nós, mulheres, né, para conquistar grandes coisas na nossa vida. E toda vez que eu olho para as crianças, a gente se sente tão gratificante, né? Que nem eu falei, eu queria proporcionar isso para eles, porque foi a oportunidade que eu fiz, que eu tive lá no início da minha carreira. E quando eu comecei no meu projeto social lá em Cruzeiro, na minha cidade natal... Onde é Cruzeiro? Cruzeiro é Vale do Paraíba. Perto de Lorena. Isso. Do ladinho de Lorena. Perto de Aparecida do Norte. Bem pequenininha. Cidade com muitas montanhas, cachoeira. E lá tinha 20 crianças na época. E uma conseguiu para os Jogos Olímpicos, né? Mas todas as outras foram transformadas, né, socialmente. Então, e o projeto era lá de Cruzeiro? De Cruzeiro. Que projeto ainda social lá. Que estimulava, ensinava atletismo para as crianças. Exato. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Você já corria ou não? Você entrou lá para ficar, né, enquanto não estava na escola, tinha que estar em algum lugar. Exato. Que legal, o início foi muito... Eu também acho que foi providencial, né? Eu nasci de uma... A minha mãe, ela separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. E ela ficou com 4 filhos sozinha para criar. E ela lavou muita roupa de fora para poder ter o que a gente comer. Então, tinha dia que a gente tinha que comer, tinha dia que a gente ia dormir passando fome e sem saber se no outro dia ia ter que comer. Nossa. Então, ela ganhava o dinheirinho ali, R$30 de uma lavagem de roupa da patroa. Ia lá, comprava um pouquinho de arroz, de feijão, de açúcar, pronto.
já não dá mais para comprar mais nada. Então, a gente viveu a infância dessa forma. Recebia doações da igreja, assim. E aí, eu comecei a trabalhar aos 9 anos numa casa de família, como para limpar a casa. Eu só não cozinhava, mas eu fazia tudo, assim, para ajudar minha mãe. Quando, aos 12 anos, eu encontrei o atletismo, a primeira corrida que eu ganhei, né? Depois eu comecei a treinar e na outra corrida eu ganhei novamente. E nesse dia eu ganhei uma premiação de R$50. Olha. E aí, R$50 não era tanto dinheiro, mas pra gente... Eu cheguei em casa, peguei a minha mãe, levei minha mãe para o supermercado. Foi a primeira vez na vida, assim, que eu me lembro que a gente fez uma compra de verdade, de pegar o carrinho do supermercado, colocar as coisas dentro, levar e saber que no dia seguinte não ia ter não ia faltar comida. E aí foi naquela hora que eu pensei, a partir de hoje o atletismo vai ser a minha profissão. Porque eu vi a alegria da minha mãe estampada no rosto, eu falei, eu quero continuar dando né, uma vida melhor para minha mãe, para minha família. E a partir dali eu mergulhei de cabeça no atletismo. Você é a mais velha? Você é a filha mais velha? Eu sou a terceira de 4 filhos, a única mulher. Ah, né? tá. Tem 2 mais velhos e um mais novo do que eu. E ali foi toda a corrida que eu ia. Tinha premiação. Primeira 500, segunda 300, terceira 200. A minha motivação. Eu estava em terceira colocada. Eu falei, se você pegar aquela lá, você vai ganhar mais R$100. Aí eu ia buscar. Tô arrepiada, cara. Aí eu vi a primeira colocada, ó. 300 reais é bom, mas ó, se você pegar a primeira colocada, você vai ganhar R$500, vai melhorar. Então, essa era a minha motivação. Qual que era a nossa perspectiva de vida, né? A gente falando também o aspecto da mulher naquela época. O que eu via na minha volta as meninas da minha idade cresciam, casavam, tinham filhos e iam trabalhar de empregada doméstica ou de babá. Não tinha uma perspectiva de fazer uma faculdade, de ter uma profissão. E essa era a perspectiva de vida que eu tinha, que eu ia casar, ter filhos e trabalhar, igual a minha mãe, ou de empregada, igual eu já estava trabalhando. Quando o atletismo entrou na minha vida, aquilo abriu um leque de opções. Eu conheci vários países do mundo através do atletismo, competindo. Eu fiz faculdade de educação física competindo. Eu participei de um programa do Exército, né, que ajudou muito. Hoje eu sou terceiro sargento do Exército. Eu comprei uma casa para minha mãe, dei uma vida melhor para minha mãe. Então, a transformação que foi... E hoje eu quero poder proporcionar isso para as crianças do Céu de Paraisópolis. Eles vão se tornar um atleta olímpico? Não sei. Pode ser que tenha um talento, pode ser que, né, dê certo. Mas o propósito, assim, o objetivo principal é transformar a vida deles. Assim como a minha foi transformada e de outras crianças daquela época, né? Então... Essa tem força na peruca, hein? Essa realmente tem força na peruca. Força na peruca. E ela tá falando uma coisa, sabe que uma vez eu entrevistei uma moça da equipe paralímpica do Brasil, que ela não tinha um braço e uma perna. E eu perguntei para ela, você já era esportista antes, já corria antes, né? Por que tanta garra de continuar? Aí ela virou para mim e falou assim, Cris, eu fiquei tão chocada porque eu não tinha realizado até então isso. Aí ela, pobre não faz esporte. Esporte é coisa da vida de rico. Que coisa. Né? Eu fui fazer esporte porque eu perdi um braço e uma perna e na reabilitação me apresentaram isso. Que coisa. E você sabe que ela me falou isso e me caiu de um jeito, porque assim, a minha família não tinha a cultura de fazer esporte. A sua tinha? O meu pai, ele... Não tinha. Não, né? Não tem essa cultura. Não, ele fazia a gente em casa, corria atrás da gente. Tinha movimento. Movimento, né? mas não conhecia Mas não, nada as de coisas esporte, nada. E aí eu pensei assim, sabe, quando eu tive filho, com 5 meses eu botei ele na natação. Olha que bacana. Porque a diferença, você mata a diferença do pobre pro rico vendo como ele se porta quando pula na piscina. O meu nada borboleta. Mas eu acho que tem uma coisa, o esporte na vida da pessoa, ele te dá outra estrutura mental. Ele te proporciona coisas que vão fazer você ir além,
que quem nasce com mais condições sabe, e quem nasce com menos, não. Então você muda a vida da pessoa quando você apresenta os fundamentos do esporte, a regra do esporte. Pode ser que ele não vire atleta, mas aquilo vai mudar a vida da pessoa. Fazer um esporte muda, né? Eu tô com uma curiosidade aqui, porque acabei de pensar nisso. O Michael Jordan, que é um grande campeão, acho que foi ele diz o seguinte, não sei se foi, acho que foi, um grande campeão de basquete desses, ele fala o seguinte, que ele ganhou X campeonatos, mas que ele perdeu muito mais do que ele ganhou. Né? Que é um pouco até do que a gente fala, né, de você aprender com o seu erro, com o seu fracasso e tal. Ser uma grande campeã. Mas teve situações onde você não venceu uma maratona, uma prova, e que você falou, puxa vida, eu preciso melhorar. Como é que é essa coisa? Como é que foi isso na sua carreira? Não, sem dúvida, a vida, a gente sempre fala que as pessoas veem o atleta em cima do pódio com a medalha no peito, comemorando, mas os bastidores é uma vida muito dura, né? Né? E a gente perde muito mais do que ganha. Porque o esporte é isso, o treinamento é repetição, repetição, repetição até você acertar. E quando acerta é repetição, repetição até você melhorar mais. E cada detalhe que você melhora é mais próximo da medalha que você chega, de um índice para as Olimpíadas. E eu tive muito, né, esses momentos de altos e baixos. No início da carreira, o que me segurava, o que me motivava, é porque eu precisava dar uma vida melhor para minha família. E depois tinha grandes sonhos para conquistar, né, como a medalha pan-americana, os Jogos Olímpicos, que é o ápice de todo atleta, né, e são poucos que conseguem chegar e que muitos ficam pelos caminhos por vários fatores, né, lesões, enfim. E eu tenho um episódio muito importante que eu tive na minha carreira e que o Cláudio foi uma peça fundamental nisso. Eu falo que o Cláudio é meu pai, eu sempre falo para todo mundo que ele é meu pai porque ele teve um papel de pai na minha vida. Ele diz que você é a filha magrela dele. É a filha magrela, exato, exato. A gente precisa trazer o Cláudio aqui. Cláudio, se prepara. Sim. Exato. Em 2004, eu fui na corrida de São Silvestre, a corrida mais tradicional que existe, né, no Brasil. E eu fui terceira colocada na corrida de São Silvestre e foi com a premiação da São Silvestre que eu consegui comprar uma casa para minha mãe. Que coisa. E no ano seguinte, eu me machuquei. E eu não queria parar de correr, porque, eu acabei de ganhar dinheiro, comprei uma casa minha mãe, não posso parar de treinar, tem que continuar. E de tanto eu insistir, eu me lesionei grave, eu tive que fazer uma cirurgia. E por conta dessa cirurgia, eu fiquei 2 anos parada. Então, assim, sem poder correr e ganhar o dinheiro, sem os patrocínios que eu tinha cancelaram, porque eu não estava dando resultado. Não tinha faculdade ainda na época. E o que eu tinha na poupança, eu gastei na cirurgia. Ou seja, estava sem correr, sem nada, sem dinheiro. E aí eu entrei em depressão. Eu cheguei a tratar com 3 medicações. Assim, não queria sair de casa, enfim. Minha vida acabou, minha carreira acabou. Se eu não sou atleta, o que eu sou? E aí o Cláudio ficou sabendo dessa situação. Ele já me conhecia, porque ele me viu na São Silvestre. Enfim, a gente já se conhecia. E ele me chamou para conversar. E eu lembro exatamente que ele estava no Pinheiros, ele era treinador do Pinheiros na época, e eu subi a escada da pista, assim, já chorando muito, porque eu senti como se uma nova oportunidade estivesse aparecendo ali. Ai, que linda essa história, né? E aí, a primeira coisa que ele falou, olha, eu não sou seu treinador, mas eu quero te ajudar. Né? Então, ele, como treinador do Pinheiros, ele conversou com a diretoria do Pinheiros para que eu pudesse usar toda a estrutura. Quem já teve dentro do Pinheiros sabe que aquilo ali é uma mega estrutura, né? Tem alojamento, refeitório, quadra esportiva, natação, departamento médico. É uma cidade aquilo ali dentro. Eu usei toda aquela Eu sou sócia do Pinheiros, eu conheço. Você é da casa, né? Então, tem cinema, pizzaria, tem de tudo que a gente imagina naquele Pinheiros. E a diretoria concordou que eu usasse toda a estrutura ali. Fisioterapia para me reabilitar, o refeitório, alojamento. E eu fiquei 1 ano dentro do Pinheiros, não como atleta ainda, sem ser atleta, e usando tudo ali dentro, por conta do Cláudio.
E eu consegui, ele ainda falava assim, olha, a gente precisa se livrar dos antidepressivos, mas não é assim, simplesmente parar de tomar. Vamos começar a fazer um tratamento com a psicóloga. E aí eu comecei a tratar com a Carla de Pierro, é minha psicóloga até hoje. E aos poucos eu fui me reabilitando, e ele me colocou na cabeça que eu tinha que estrear na maratona. Você é maratonista porque você é resiliente, você é aguentador, você aguenta volume de treino. Falei, tá bom, vamos lá. Estreiei na maratona, ganhei a maratona de Floripa. Fui para o Mundial, na Alemanha, e a partir dali os caminhos se abriram. Então, a partir dali eu fui bicampeã pan-americana, recordista brasileira na maratona, 2 Jogos Olímpicos, tudo com o Cláudio. Se eu não tivesse encontrado o Cláudio lá em 2005, eu teria parado naquele ano. E eu não teria sido a grande atleta que eu fui e a grande pessoa que hoje eu sou, assim, de tudo que eu aprendi como pessoa, de maturidade, de todos os conselhos que ele me dá, de todas as broncas que ele me dá. Hoje eu sou uma pessoa muito grata por tudo que ele fez, né? Por tudo que eu conquistei como atleta e tudo que eu conquistei como pessoa também. Então, por isso que eu falo que ele é meu pai. Eu estou escutando uma pessoa que cresce na diversidade. Sim. Né? Porque, olha isso, eu sabia um pouco da história, não sabia nesse nível de detalhe. Eu estou bem emocionada, muito mesmo. Porque essa história, né, ainda mais dessa segunda, tudo até agora, né? Você vê, a pessoa está deprimida, mas aí o imponderável lá, aparece uma pessoa, um treinador, chama, vai aqui, vamos conversar, e ela, né, ela aparece de novo, ela renasce. É impressionante essa história, muita força na peruca. Muita! E agarrar a oportunidade, porque a pessoa quando está deprimida... É difícil, eu já tive depressão, tive 2. Cara, você quer desistir de tudo, você não quer nada. Eu não queria tomar banho. Exato. Para vir alguém com uma coisa nova. E atleta, 2 anos parado, o que você fez esses 2 anos? Como é que era o seu dia a dia? Esses 2 anos eu vivia na fisioterapia, né? Porque eu queria voltar a correr de alguma forma. E como lá em 2012, aos 12 anos de idade, eu mergulhei de cabeça no atletismo, porque aquilo era uma forma de sobrevivência para mim, eu não pensava em outra coisa. Eu só pensava em treinar e correr, porque era sobrevivência. Então, quando parou, assim, não conseguia mais fazer, falei... E agora, o que eu faço? Sou eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu não sou atleta, quem eu sou? Então, foi 2 anos de muita luta, assim. Eu preciso voltar a correr, teve um processo, assim, que o Cláudio falou, olha, faz o seguinte, vai pro cinema, vai distrair um pouco a cabeça, porque se você pensa só na lesão, a recuperação vai demorar. Eu não quero, eu só quero correr, eu quero voltar a correr. E ele me ajudava muito nisso. Porque você não consegue enxergar outras maneiras de sair daquilo. Então, uma das coisas que ele me incentivou muito na época. E ele conseguiu também com o Pinheiros uma bolsa de estudo para eu fazer a faculdade. E me ajudou, né? Porque daí eu consegui também focar nos estudos e aí conciliar reabilitação com o estudo. Não ficava só pensando, ai meu Deus, desesperado, tem que correr. E aquilo me ajudou no processo. E ele falou, ó, é importante para o processo e é importante porque quando você parar de correr, você vai ter uma profissão, né? Educação financeira, ele dava muito conselho, olha, tem que saber, né, ter uma estrutura financeira, guardar o dinheiro que você ganha nas corridas, se preparar para o futuro, tudo. Orientação de doping, ele trazia palestrante para falar para a gente o que pode, o que não pode, cuidado. Nutricionista, então, assim, ele nos orientava assim, de todas as formas que ele conseguia dar conhecimento para a gente, dar orientação para a gente, né? Então, por isso que eu falo, como pessoa e como atleta, ele me criou, assim, né? Agora, uma dúvida, né, de quem... você provavelmente já tinha um físico que permitia que você fosse uma boa corredora e aí associado com, né, depois, nutrição, treinamento e tal, isso fez com que você atingisse o seu ápice. Ou não? Se eu tivesse insistido, eu seria uma corredora? Boa pergunta, né? Eu acho que o biotipo, ela ajudou muito. Né? O biotipo,
Eu sempre fui magrinha, sempre... E uma coisa que eu acho que influenciou demais, a minha infância. A minha infância foi correr para cima das montanhas, brincar de pique, aquela infância ativa de interior. Eu ia para nadar nos rios, riachos, eu voltava só à noite, minha mãe já com o chinelo na mão. Onde você estava? Eu estava desesperada aqui, sem saber, porque era muito ativa. Que legal, né? Brincava, corria pelas montanhas, pelas cachoeiras. Então, isso também eu acho que me ajudou um pouco. Então, tem o biotipo, tem a genética, tem a questão da resiliência, daquela coisa de você, né? Insistir, experiências de vida que você vai, perdeu, vamos de novo, Olha só, né? Então, acho que isso também influencia bastante. A gente falou sobre isso, né, num outro podcast, justamente essa coisa de, né, você falou, eu digo que eu, embora tenha tido uma carreira bem-sucedida, eu falo isso no livro, né, eu tive muito fracasso, eu fracassei muito, e todos nós fracassamos. Olha aqui essa história, uma grande campeã está contando das coisas que não deram certo, né, não tem como a gente idealizar a vitória. Não dá, isso é pernicioso, isso cria fantasias idealizadas de que a vida daquela pessoa vencedora foi tudo. Não é verdade, não caiam nessa esparrela. Existe fracasso dentro da vitória, o vitorioso fracassa. A diferença é... Vamos lá de novo, né? Esse espírito da resiliência, como você está falando, isso é tão bonito, tão bonito. Exato. Não, e é exatamente isso, que o crescimento, ele está justamente naquele momento difícil. Então, às vezes, a gente ia para um treino, porque às vezes, o que você idealiza? É você ir para a pista de treino, entrar lá e fazer exatamente o que você quer fazer, e fazer o melhor que você pode. Mas vai ter aquele dia que não vai dar. Você está cansado, você está com dor, o treino não vai sair do jeito que era para sair. Ali está a sua escolha. Ou você insiste, seja forte e trabalha dentro da dificuldade, ou você desiste. Se você desistir, quando chegar dentro da competição, a primeira dificuldade que você encontrar, você vai querer parar, porque você parou no treino. Você não criou aquela casca grossa ali, a persistência de você, não, eu quero tentar mais uma vez, eu quero tentar. E o atleta é isso. Muitas vezes... não é o talento que define o atleta. Olha. Às vezes, tem atletas que nem é tão talentosos quanto o outro, mas que é tão dedicado que acaba se sobressaindo dentro de uma competição. A gente sempre fala que, às vezes, nos Jogos Olímpicos, a medalha ela se define não só pelo treino, é claro, sim, muita preparação, sem dúvida, mas aqueles metros finais ali é quem aguentar mais dor. Nossa. Porque às vezes os dois atletas vai estar tão preparado quanto, mas o que aguentar mais dor até o final é o que vai ganhar a medalha. Olha isso, que metafórico, não? Não é? Aquele que aguenta mais dor é o vitorioso. Que aguenta apanhar da vida. Não, isso é uma coisa muito... Eu tô aqui, eu tô juro por Deus, eu tô muito emocionada. Não me preparei para esse podcast. Eu não me preparei. O universo é muito bonito o jeito que você fala da corrida. E tem essa questão que ela volta de uma lesão e falam assim pra ela, não, vamos fazer maratona agora. Como assim? Maratona, pra mim, é uma viagem completa. Eu falo, quanto vai ficar ali? É uma coisa que era pra ser uma lenda da Grécia Antiga, esse povo está fazendo. Como que é isso? É suportar mesmo, né? Porque dói, né? Dói. Aí eu tenho algumas... vamos lá. Eu tenho algumas curiosidades, né? Durante qualquer prova, acho que maratona, né? É verdade que a unha sai no tênis? Você perde a unha? Já perdi várias. Olha, olha só, tá vendo, Madá? Força na peruca, Madá. Não, a minha já largava a peruca lá e pronto. Não. Gente do céu. Perde a unha. É verdade? Cai a unha. Eu achava que era lenda que falava pra me assustar. A gente, às vezes, até chega a pintar a unha de preto para disfarçar, mas ou esmalte escuro. A gente perde algumas. É muitas horas de treino, muitas horas com tênis, né? Calçado fechado. Vai batendo, vai batendo no tênis, essa batida, você perde a unha. Isso, com o atrito do pé com o tênis, muitas horas, bolha, unha, caiu unha, isso é muito comum. Sentiu, né, Madá? Eu senti comum. Que aí é um outro nível, patamar. É outro patamar. É outro patamar, gente, que isso. Qual que foi nesse sentido de resistência física e de dor
a prova mais difícil que você já teve? Boa. Olha, eu acho que a prova mais difícil é que teve várias, né? Mas... Não foi uma só não, querida. Claro que não, Você tá pensando o quê? Olha, dessas 20 aqui... Das 20 mais difíceis, foram 25 no total. Meu Deus. A gente já teve muitas situações de provas em condições muito adversas. Então, provas muito quentes, provas muito frias. E, às vezes, a gente tem que se preparar muito mentalmente para aquilo, né? Os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara teve um sabor de vitória assim especial, no entanto que eu considero assim a medalha mais importante para mim, porque a gente foi para uma preparação na Colômbia, e a Colômbia é a 2.600 metros de altitude, muito difícil treinar lá na montanha. E eu lembro que eu tive vários treinos difíceis e muitas que as pessoas até criticavam assim, o Cláudio é louco, esse treino aí vai te quebrar, essa teoria não existe. E acho que a medalha ela tem até um significado muito importante para nós dois, porque eu poderia ter desistido e acreditado nas pessoas que falassem para mim, não vai fazer esse treino não, o Cláudio vai te quebrar, esse treino é louco. E eu acreditei no treino que ele passou para mim. E eu teve um treino que há 3 horas de corrida, no alto da montanha, não tinha nada na montanha, só tinha umas vaquinhas lá, não tinha casa, não tinha nada. Meu Deus. E eu, por várias vezes, escureceu minha vista de tanta, né, fraqueza do treino forte, do esforço. E eu só falava assim, meu Deus, me ajuda, eu preciso terminar esse treino, eu preciso terminar. E onde ele estava, o Cláudio, nessa hora? Ele estava com você lá em cima ou ele estava lá embaixo? Ele estava lá em cima, mas era assim, ele estava no ponto que eu ia fazer um percurso e voltar e pegar a hidratação com ele, a água com ele. Mas só que quando eu passei mal, eu estava a 7 quilômetros de distância dele. Eu falei, meu Deus, se eu desmaiar aqui, ninguém vai me achar. Ou se me achar, vai ser muito depois, né? Então eu pedia, meu Deus, me ajuda, me dê força para terminar o treino e tal. E quando eu terminei o treino, eu chorava de emoção de ter terminado o treino. E ele falava para mim, e ele não sabia ainda que eu tinha passado mal. Ele falou, nós vamos para Guadalajara e você tem condições de ganhar a medalha de ouro e bater o recorde pan-americano. Depois de um treino desse, eu falei, tem que acreditar, né? Aí fomos e lá tava assim, 4 horas da tarde a largada. Muito quente, 28 graus. Nossa. E seco, 20% de umidade. E a mexicana, nós estávamos no México, muitos mexicanos foram para as ruas. Eles foram para a rua, eles fizeram cabaninha, assim, churrasquinho na beira da rua para esperar, porque eles sabiam que a mexicana ia ganhar a medalha. Porque ela era bem mais forte do que eu. E eu larguei ali num calor. Eu larguei mais atrás e quando foi na metade da prova, eu já estava em segunda. Quando estava faltando 5 quilômetros ali, o Cláudio estava no posto de hidratação, ele gritou, olha, sua medalha de ouro está ali na frente. Ela estava 30 segundos na minha frente. Ela chegou... Faltava 5 só? Faltava 5 só. Ela chegou a abrir, no início, uma distância de 3 minutos de mim. E aí, nos últimos 5 quilômetros, eu estava a 30 segundos. Aí eu lembrei o que ele falou lá no treino. Olha, você tem condições de ganhar a medalha de ouro e de bater o recorde pan-americano. Como é que é a cabeça? Né? Aí eu fui e olhei minha medalha de ouro. E a galera ficava assim, os mexicanos ficavam assim pra mim, despacio, despacio. E pra ela gritava, sim, você pode. Eu falei, gente, eu vou passar essa mexicana, eu vou apanhar aqui, eu tô no México, todo mundo esperando a medalha, né? Aí eu passei a mexicana, ganhei a medalha de ouro e bati o recorde. Gente! Não. Você bateu o recorde. E o seu recorde. Você tem recorde que até agora é recorde, né? Eu tenho um recorde brasileiro, que fazem 12 anos já. 12 anos ela bateu o recorde, ninguém bateu. Gente, que mulher é essa que tá diante da gente? Que é isso aqui, Badá? Força da natureza. Força da peruca. Força da peruca. Que isso? Então, assim, foi uma das mais difíceis, mas uma das mais especiais. Muito significativo. Todo, né? Tem o significado da confiança do treinador e do atleta. A gente poderia, né, eu poderia não ter acreditado no trabalho dele. Tem essa resiliência de lidar com a adversidade da prova, que era muito quente. Confiar
no trabalho, porque sabendo que a mexicana era muito mais forte do que eu poderia falar, não, eu vou tudo bem ficar com a prata. aqui com a prata, porque ela é mais forte do que eu. Tô no México, todo mundo torcendo por ela. Exato. Olha, imagina se eu levar a prata, que bacana, porque a mexicana é mais, né, tal. Exato. Mas não, a Não, e fulana... não tinha problema nenhum, porque você Exato. ganha uma medalha de prata, gente, pelo amor de Deus, Exato. né? Você podia não ter feito aquela... Que coisa. Não, e todo Acreditado, mundo... né? Tem e o assim, vídeo? Você tem o vídeo? Tem o vídeo, Ah, eu vou manda mandar pra pra gente. Eu vocês. quero ver o Ah, vídeo eu dessa fulana passando a mexicana. Todo mundo com seu churrasquinho. Sim, espaço, despacio. Sim, se puede. Não, e eu fico pensando, você correndo com o povo te incentivando, a gente fazendo coisa com o povo incentivando, É uma coisa é sensacional. uma coisa sensacional. Agora, você vendo ali a quantidade de pessoas que querem a sua derrota, e você com dor ali, Cãibra, sabendo que não vai acontecer nada de ruim se você deixar pra... Como é que foi psicologicamente enfrentar aquele povo que você via que queria que você Que se desse você mal? tivesse a prata, né? Exato. Eu acho que ali o que prevaleceu foi muita concentração, sabe? Eu precisava concentrar no que eu precisava fazer ali. Eu lembro que eu sentia muita sede. Mesmo que eu tomava água, não era suficiente. E eu precisava lidar com aquela dificuldade, assim, ó, não foca na sede, não foca nos gritos, foca... E vinha muito o que o Cláudio me falou no treino, né? Falou, olha, você tem condições de ganhar essa medalha, então vamos lá em busca da medalha. Então, eu pensava, olha pra frente, pensa na medalha. Só pensa na medalha. Faltam 5 quilômetros. E aí dando cãibra, e dor muscular. Não, só pensa em cruzar a linha de chegada. Aí depois eu vou mandar o vídeo, vocês vão ver assim que eu tô exausta e que o staff, né, o organizador vem me pegar assim e eu falar, tá muito nítido no vídeo assim, eu pedindo água, eu quero água. Olha. Tava muito calor lá. Não, e umidade Desidratada, de 20%. né? Chegou desidratada. Muito Perigoso calor. até. Mas é um esporte que leva o corpo ao limite total, né? É o tipo de esporte que... É exaure, né? O alto rendimento, ele sempre vai estar, você vai sempre estar buscando acima do seu limite, né? Então, para conseguir uma vaga olímpica, para conseguir uma medalha, tem que estar 110% sempre, sabe? Então, o risco de desmaiar, de passar mal, vai acontecer. Olha, ela fala isso rindo. O risco de desmaiar vai acontecer sorrindo. Pode acontecer. Não, ela topou esse treino na Colômbia. Pois é. Na Colômbia, gente, assim, para quem não teve essa experiência, né? Você ir daqui ali, dependendo da cidade, a gente já fica que parece que tá afogando no seco, não parece? Exatamente. Que tá, não é? Só de... Não tô falando de fazer esporte, tô falando só de estar ali. E você topou essa história. E pra Olimpíada? Que é isso que eu fico pensando. Deve ser uma emoção ir pra Olimpíada. A hora Conta que da fala Olimpíada. Que é você. É um momento único. Eu acho que, assim... É o ápice de todo atleta. São poucos que conseguem chegar, muitos tentam. E por vários fatores eles ficam pelo caminho, né? Ou por falta de apoio, ou por lesão, ou porque realmente o índice é tão forte que é difícil de conseguir, né? Mesmo treinando muito. Então, quando eu consegui, foi uma vitória muito grande. Assim. Primeiro, consegui o índice para os Jogos. Né, que foi na Maratona de Tóquio, eu fui lá, eu tinha que correr 2h30 uma maratona para poder dar índice. Eu corri 2h29 e aí foi onde deu o recorde brasileiro, que até hoje é o recorde brasileiro. 2h29. Então, sim, naquela época o 2h29 me deu a vaga olímpica, o recorde brasileiro e sul-americano. Então, foi três prêmios ao mesmo tempo. E o minuto, um minuto pra gente aqui, né? Tudo bem. O minuto ali... Segundo ali, você muito. muda a sua vida. Muda a vida, exato. E por esse índice foi muito forte, né? Nesse ano para ir para as Olimpíadas. Então, nenhuma outra brasileira tinha conseguido. Eram 3 vagas. Só eu consegui fazer. Então, eu era a única representante do Brasil na maratona feminina. E quando eu coloquei ali na linha de largada, na hora da maratona olímpica, né? Eu olhei para o lado e vi, assim, as melhores do mundo.
Para você ir para as Olimpíadas, você tem que estar entre as 3 melhores do seu país. E ali estavam todos os países com as suas melhores do mundo. Então eu falei, gente, eu tô entre as melhores do mundo. Na hora me passou o filme lá em Cruzeiro, 12 anos de idade, não tinha o que comer, não conhecia o atletismo e de repente estava na largada de uma maratona olímpica, representando o Brasil. Então foi muito legal, porque eu sentia o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma gratidão muito grande de poder estar ali representando o nosso país. Então, foi muito legal. E é umas curiosidades que a gente tem que não vive em nenhum outro lugar, assim, uns momentos, né? A gente, Vila Olímpica, né? A Vila Olímpica é um lugar encantado, assim, né? Você cruza com o Djokovic treinando, com o Michael Phelps tomando café com você, né? Então, assim, você tá ali entre os melhores do mundo. Não tem a la VIP, né? Porque é todo mundo VIP. Todo mundo A Vila Olímpica é VIP. É VIP, porque a gente fica pensando nesses atletas famosos que a gente conhece. Famosos por quê? Porque são de esportes mais populares. Então, a gente fica pensando, não, o Michael Phelps, ele vai ficar num lugar separado. Ou não sei quem vai ficar num lugar separado. Acontece que eles são mais midiáticos. Exato. Mas eles não são mais VIP. Ali é todo mundo VIP. Exato. Que legal isso. E é muito legal porque a gente tem um refeitório gigantesco e com várias estações de cada continente. Porque o atleta, ele vai sempre buscar fazer uma alimentação mais próxima do que ele faz a vida toda. Não vai chegar na véspera das Olimpíadas, comer uma alimentação... Comer um taco, um taco mexicano. Que não está acostumado, vai competir, pode passar mal. Então, você tem essas opções. Comida oriental, comida europeia. Então, você pode comer tudo, 24 horas aberta. McDonald's, 24 horas aberta. McDonald's? De graça. Vocês comem McDonald's? Lá tem. É um desafio muito grande. O atleta chega lá, antes de competir, não pode ficar comendo essas coisas. E aí, depois da competição... Eu me lembro, sabe o que eu me lembro? Eu não sei se essa lembrança ela é acurada. O Cielo, quando ele bateu 50 metros na China, na Coreia... É verdade, foi em Pequim, acho que foi Pequim, né? Aí o cara chegou lá para ele, entrevistou, não sei o quê, e falou assim, o que você vai fazer agora? Ele falou, eu vou tomar uma Coca-Cola. Porque eu tô sem tomar Coca-Cola treinando, não sei o quê. Então o cara vai comer o McDonald's. O cara não pode comer o McDonald's, treinou, pegou sua medalha de ouro, eu vou lá no McDonald's. Imagina, de graça. De graça. Desce o que você tem, que eu vou experimentar hoje todo. Eu quero tudo. É isso que o atleta faz. E é engraçado que eu cheguei no dia, eu subi, coloquei minhas coisas no apartamento, né? E desci, o Cláudio falou, vamos tomar um café? Tinha um quiosque na frente do nosso prédio. Aí eu falei, ele falou, vamos ali tomar um café. Tinha um quiosque com muffin, café, cappuccino. Aí eu falei, tá, mas eu esqueci meu dinheiro. Eu falei, não precisa pagar, né? Olha! Tipo, é tão automático, vamos tomar um café ali no quiosque. Tem que pagar. Esqueceu o dinheiro. Falei, não, é tudo de graça, assim. Que legal, né? Eu não sabia disso, mas a gente pensando bem, para você organizar um evento do porte da Olimpíada, cuidar da alimentação dos atletas não é custo, é investimento, né? Claro. Porque vai que o cara sai dali e come um negócio. E tem, um piripiri. Não, porque fica incontrolável. Ali, de certa forma, o evento controla essa nutrição do pessoal. Exato. Não que cada um vai comer, mas assim, a qualidade tá... Exato. Você falou que você também teve uma psicóloga. Sim. Que ela é sua psicóloga até hoje. E qual foi a importância de você cuidar da sua saúde mental, né? Porque é um desafio, né? Você está contando aí, você tem que ter uma mente e tenho certeza que a vida aconteceu para você. Você teve dificuldades, tem família, família sempre tem uma questão ou outra, enfim, tem os seus relacionamentos pessoais, mesmo sua relação com o seu treinador. Quer dizer, a vida acontece, ela não deixa de acontecer a despeito do fato de você ser uma atleta. Exato. Qual foi a importância dessa pessoa, né? Carla, você falou? A Carla. Né? E conta pra gente. A Carla, eu conheci ela naquele momento difícil, né? A Carla de Pierro. Então, foi quando o Cláudio me apresentou. O Cláudio também treinou ela quando ela tinha 15 anos. Eu falo pro Cláudio, Cláudio, todo mundo que eu encontro você fala, nossa, você foi meu professor. Já quantos anos você tem, Cláudio? Matusalém. Todo mundo. O cara é um Matusalém. Uma vez a gente estava num veleiro no meio do mar.
ele esbarrou de stand-up no barco do cara. Oh, desculpa, Cláudio, você foi meu professor. Tipo, todo mundo conhece. Aí ele, né, também foi professor da Carla de Pierro, então ele já conhecia, ele me apresentou ela, né? Ela estava começando a ser psicóloga naquela época. E foi por conta da reabilitação, né? O objetivo principal era me ajudar na reabilitação. Então eu falava assim, eu entrei no consultório dela primeiro dia e falei, olha, eles me mandaram aqui, mas eu não acredito muito não, né? Você pensa assim, tem que tomar remédio para curar e para quero correr. Eu quero correr. Eu quero correr. Sim. Uma hora aqui de psicologia, eu tô perdendo. Eu vou correr mais se eu falar com você. E foi muito interessante que ela deu uma risada assim, do tipo, não, vamos conversar e tal. E aí ela foi criando uma relação muito boa com ela, eu fui ganhando confiança, as coisas realmente foram mudando, a gente teve todo aquele processo de ter a paciência, né, para respeitar o processo de reabilitação, e aos poucos eu fui recuperando e eu comecei a voltar a correr, né, e quando eu comecei a correr para essas competições importantes, começou a virar o foco do tratamento. Não era mais reabilitação, e sim controle de ansiedade. Que eu era extremamente ansiosa. Me cobrava demais. Chegava a me punir, assim, de tanto que eu me cobrava quando eu não competia bem. Hoje eu não vou comer chocolate porque eu não competi bem. Olha, se punia. Então, ela me ajudou muito nisso. Hoje ela é treinadora de vários atletas olímpicos. Ela é do Comitê Olímpico. Trata também a Biadade junto com ela. Olha. E todo esse processo foi muito importante para meu amadurecimento também, né? Como atleta, como saber lidar com a pressão da competição, como conciliar a carreira, que é muito exaustiva, treino, essa pressão de ter que fazer resultado, com a vida, né? Que nem você falou, você tem família, problema na família, vários outros fatores que podem te influenciar dentro da competição. A gente fazia muito controle de respiração, trabalho para trabalhar a respiração, visualização pré-competição, para poder já criar Funciona visualização? Sim, sim. Você se visualizava chegando? Para mim funciona muito, Cris. É mesmo? Também. Funciona. Você visualizar um dia antes o que você vai se preparar, como que você vai preparar a sua roupa para competir, o que você vai levar para a competição, como que você vai se colocar na largada, como que você vai se comportar. Vai ter as imprevisibilidades da prova? Vai. Mas se você se prepara para aquilo, a tendência dos imprevistos acontecerem menos, assim, né? Você está preparada para o imprevisto, né? Exato. Então, eu fazia de tudo um pouco. Controle de ansiedade, visualização de prova, estratégia de prova. Olha, essa prova é mais forte, como que a gente vai se comportar? Então, era um triângulo ali. Eu, ela e o Cláudio. A gente se mantinha, sempre se mantendo em comunicação e para saber qual era o momento da minha carreira, o que a gente precisava trabalhar mais. E foi muito legal, né? Muito legal. Pois você falou que você conheceu vários países, né, com atletismo. Então, você vai lá, você faz uma prova. Depois você tem um tempinho de passear, de fazer o turismo e conhecer? Muitos países que a gente chegava sempre muito próximo da competição. E antes da competição, a gente evitava de andar, né? E depois da competição, logo em seguida a gente já retorna. Então a gente não ficava muito. Quando dava essa oportunidade de conhecer os lugares ali que é próximo da competição, a gente ia, com certeza. Mas assim, eu só fui mesmo começar a viajar para conhecer de turismo mesmo depois que eu encerrei minha carreira. Agora, de vez em quando, eu faço algumas viagens. Já fui para Terra Santa, fui para Disney com o Cláudio. Coisas que eu tinha vontade de fazer. Mas a gente tem a oportunidade de conhecer o país, mas não dá para fazer o turismo, né? Sabe? Tá. É que eu... Com quem que eu falei outro dia? Que eu falei, nossa, mas você já veio... A pessoa já tinha ido umas 15 vezes a Israel. Aí a pessoa falou, eu não fui para Israel. Eu fui nesse lugar aqui e saí, porque não consegui botar o nariz para fora.
Sim, eu fui para Nova York 5 vezes competindo. Eu não conhecia a Estátua da Liberdade. Eu fui conhecer o ano passado. Que Olha! Agora eu vou para passear. E você está falando nisso do agora. Eu fico imaginando o que foi essa sua transição de carreira. Porque a gente pode transicionar de carreira. Você fez uma transição de carreira importante. Eu mais ou menos fiz, mais ou menos não fiz. Mas assim, você tem um determinado controle e aquilo é uma possibilidade. Pode ser que acabe, pode ser que não. O atleta, não. O atleta vai acabar. Vai acabar. E jovem, tem né? Prazo, e jovem. Tem prazo. Além do mais, maratona, não tem jeito. Como que foi para você que a sua vida toda, quem você foi estruturado no atletismo? E você esse tempo todo sabendo, vai acabar. Porque vai acabar. Exato. Como é que você trabalhou isso? Boa pergunta. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida até aqui. E ainda eu digo que ainda estou vivendo o processo. A gente fala que o atleta ele morre 2 vezes. Ele morre quando a carreira acaba e quando de fato morre, né? Porque é exatamente isso. Você viveu a vida inteira, 24 horas por dia sendo atleta. Você acorda pensando nisso, você dorme pensando. Você esquece a data do seu aniversário, porque você está tão focada naquilo que, nossa, é mesmo, semana que vem é meu aniversário. Ah, mas eu vou ter treino. Eu já teve dias que o Cláudio me passou treino no dia 25 de dezembro. A gente saiu do churrasco no meio da família. Como assim? É Natal. Você tem que treinar. São Silvestre daqui a uma semana. Então, aí você vivia isso, né? 24 horas por dia. E quando... E assim, igual você falou, a gente não escolhe, né? Eu falei, não, eu vou ser atleta para o resto da vida, porque tem um prazo de validade. O atleta, principalmente de alto rendimento, ele não vai conseguir render a vida toda. E aí, quando chegou logo depois dos Jogos Olímpicos, que a gente começou a pensar nisso, eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte. E eu não queria sair do meu quarto, eu queria ficar no escuro do meu quarto. Eu acordava no meio da madrugada, assim, desesperada. Era como se eu tivesse num vazio e todas as pessoas que faziam parte da minha vida tivessem sumido, assim. Porque todas as pessoas da minha vida do âmbito esportivo, né? Como se eu não fosse mais viver isso, como se eu não fosse mais ver essas pessoas. Então, era um desespero muito grande. É um vazio assim, eu não sou atleta, quem eu sou? E outra dificuldade, porque o atleta, ele não tem uma vida de aposentadoria, por exemplo, né? Para garantir uma continuidade. Então, quando você termina a sua carreira de atleta, os seus contratos acabam. Nossa. E você vai ter que começar do zero, você vai ter que se recolocar no mercado, do zero, assim, né? Então, assim, é um processo muito difícil de você ter que recomeçar. Por mais mesmo que você seja uma atleta conhecida, você vai ter que começar do zero uma outra profissão. Mesmo que você seja formada, eu sou formada em educação física, vamos ter que começar do zero. Muitos atletas passam por esse processo. E muitos atletas caiam em depressão. Tem muitos atletas que foram recordista brasileiro e que hoje passa por essa situação. E o Cláudio, mais uma vez, entrou na minha vida. Quando a gente começou a falar muito sobre isso, ele começou, junto com a Carla, mais uma vez, a gente começou um processo. Eu também comecei a fazer um tratamento com psiquiatra, antidepressivo, remédio para ansiedade. E ele me incentivou muito a fazer os cursos do Comitê Olímpico do Brasil. Tem curso de transição de carreira para atleta e tem alguns cursos do Instituto Olímpico Brasileiro. Olha que atletas. Interessante. Eu não imaginava isso. Sim. Gente, que bacana. E isso me ajudou muito a me encontrar, a encontrar a Adriana não atleta. Hoje eu tenho, hoje o que é a minha prioridade? Hoje eu sou a presidente do Instituto Em Frente, ela é minha prioridade. Sou professora lá também. E faço parte da comissão de atletas do COB. Que legal. Então, isso também me ajudou muito. A gente, inclusive, agora, esse final de semana, a gente tem um fórum que vai acontecer. Então, assim, eu comecei a ver que a Adriana sabe fazer outras coisas também. Comecei a me encontrar em outras coisas. E uma coisa que eu achei, assim, super importante.
eu posso deixar de ser atleta, mas não necessariamente eu preciso parar de correr. Porque eu imaginava, a partir de hoje eu encerrei minha carreira, a partir de amanhã eu vou trabalhar com outra coisa e é nada de corrida na minha vida. Isso me dava um desespero tremendo. E hoje eu faço algumas maratonas porque realização pessoal, né? Então eu vou para a maratona de Sydney agora em setembro, mas não é porque para ir para os Jogos Olímpicos. Mas você vai para uma maratona dessa, você fala assim, eu quero chegar primeiro? Não é? Porque eu fico pensando, a vida inteira se cobrando. Perfeccionista. Não, eu vou ali correr Sydney. Exato. Já volto. Não é assim. Tudo bem que eu cheguei em 15º lugar. Não, porque os amigos da gente, por exemplo, gente que eu conheço que faz maratona, que faz Ironman, vai pra terminar. Exato. Você vai pra terminar ou você já vai com a sua meta ali? Óbvio que ela quer chegar lá. É óbvio que se ela ganhar, se for primeiro, ainda esfregar na cara da sociedade. Esse é um outro desafio que eu tô passando também, sabe? Né? Porque por mais que eu falo que eu vou entrar lá, eu vou lá correr, a competitividade está no sangue aqui, está na alma. Então eu policio muito isso porque hoje eu concilio isso com o meu trabalho. Eu treinava 200 quilômetros por semana. Nossa. Eu chegava a correr 35 quilômetros por dia. Hoje não dá para fazer isso. 35 quilômetros por dia? E hoje não dá para mim dar aula no instituto, começar e treinar 35. Então eu sei que hoje você eu treino treina bem quanto? Menos. Hoje eu treino de 20, 25 quilômetros por dia. 25, entendeu? Mas vamos chorar? Vamos chorar juntinho? Eu treino 20 quilômetros por dia. Hoje eu treino 20, 25. Mas você faz o quê? De Uber esses 20 quilômetros? Porque se conta Uber, eu tô ganhando. Eu tô ganhando conta de Uber também. Gente, você continua correndo esse tanto. Mas assim, hoje a intensidade é bem menor. Eu não treino 2 períodos, eu não treino de domingo. Então, 20 e alguns dias, mas tem dia hoje, por exemplo, eu fiz 10 quilômetros de manhã antes de vir pra cá. E aí você fala, hoje 10 só quilômetros. deu pra fazer 10 quilômetros. E é só pra mim, porque eu fazia 35. Claro, então, não, hoje. Então, assim, eu não treino 2 períodos, que impossível de eu treinar 2 períodos, né? Eu treino de manhã, eu vou pro instituto, chego só no final da noite. Agora, isso é porque você tem uma outra atividade, por exemplo, o instituto, ou é uma questão do seu corpo e da sua idade? Se você não tivesse o instituto, não tivesse mais nada para fazer, você conseguiria correr mais? Eu conseguiria. Tá. Eu conseguiria, mas não no nível de ir para os Jogos Olímpicos. Tá. Mas conseguiria tranquilamente. Tá. Hoje a intensidade do meu treino ela é bem menor do que eu fazia antes. Tá. Porque antes era cair na pista e saber... no dia que eu tinha treino de pista, eu não marcava dentista, eu não marcava nada. Porque eu não sabia como que eu ia sair da pista. Às vezes eu ficava lá caída lá meia hora tentando me recuperar. Hoje não. Hoje a intensidade é bem menor porque eu preciso também trabalhar depois. Viver a vida. Agora, não sei se você quer... eu queria saber como é que você lida com isso da questão do corpo. Porque pra mulher, pra gente, a idade vai chegando, as coisas vão mudando. Jura? Né? Tá mudando com você? Nossa, gente, vai mudando. E pra todo mundo isso afeta. Homens, mulheres, eu acho que mulheres mais, não sei se você concorda. A gente é mais cobrado, né? Pra mulher afeta psicologicamente, só que eu trabalho com imagem. Mas eu não trabalho, o meu trabalho nunca foi a força física e a capacidade do meu corpo. Então é mais fácil você remediar, porque a aparência dá, né? Agora tem um monte de tecnologia, você vai dando sua remediada. Você não. O seu trabalho é a sua força física para chegar no ápice, para dar mais do que o corpo aguenta. Como que é para você sentir que, putz, já não tá igual, já não... Não, isso é é meio complicado, né? Às vezes a gente se encontrar nisso, porque acho que o que mais me cobra é assim, o que eu fazia antes e o que eu não fazia na questão da intensidade de treino. Eu falei, puxa, naquela época eu fazia 10 quilômetros para 34 minutos, hoje não consigo fazer abaixo de 40. Então eu falo, puxa, né? Como mudou, como eu mudei, né? Mas eu tenho
conversado muito comigo mesmo essa relação do corpo, da idade, da maturidade e aceitar. Porque se eu começar a brigar com isso, é mais uma crise de ansiedade que eu vou desencadear, mais um gatilho, sabe? É, isso mesmo. Então, eu tento ter essa boa relação comigo mesmo. Eu sei que, assim, uma coisa que eu não posso deixar de fazer, correr. Se eu deixar de correr, eu posso adoecer, porque isso é vital para mim. Né? Isso me ajuda a controlar minha ansiedade, isso faz bem para o meu corpo. Então, isso religiosamente faz parte da minha rotina. Você corre todos os dias? Todos os dias. Você vai ser aquela velhinha lá de 90 anos. Fala, olha lá, aquela velhinha. Correndo. Que a gente vai ver, né, as histórias. Porque isso virou uma parte dos... E que assim... É que nem escovar dente. Exato. Né? Tomar banho. É isso. Ela não pode passar o dia sem escovar o dente. A gente não pode, né? Ela não pode sem correr. 10 quilômetros no mínimo. Vai acontecer. Não, e ela falando assim, eu vou ver ela falando, eu fico triste, porque fazendo 10 quilômetros em 40 minutos. 10 quilômetros em 40 minutos. Né? Mas isso é uma coisa... vai ter um dia ou outro que eu não vou conseguir correr por conta do trabalho? Sim. Aí o corpo já dá uma reclamadinha. Mas eu sei que no outro dia eu vou conseguir, sabe? Mas é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu quero voltar para as curiosidades. Vai lá, que você tem ótimas. Vamos lá para as curiosidades. Primeiro, né? Você é mulher e menstrua. É verdade. Né? Como é que vai que você está menstruada? Não sei se você tomava alguma coisa para não menstruar no dia da prova. Boa pergunta. Porque vai que você chega lá nos Jogos Olímpicos. Eu preciso parar para trocar você acordou. E assim, quando a gente menstrua, tudo... né? E você está na prova da sua vida. E você acordou, foi fazer xixi. Menstruei. Exato. Não, isso também era... Não basta ser atleta e mulher, lidar com o treino forte e lidar com essa situação. Isso é uma outra coisa que o Cláudio também tinha, que os treinadores ficavam... impactado com ele, porque ele fazia um controle de ciclo menstrual de todas as atletas. Olha isso. E junto com uma ginecologista do esporte, que é a doutora Maíta. Porque, assim, tem atleta, no meu caso, eu conseguia treinar. Sofria demais, cólica, desconforto, mas eu tinha aquela questão da resiliência, lembra? Lá na infância, tudo era difícil, vamos lá e tal. Eu acho que eu criei essa resiliência comigo. Mas tinha atleta que não conseguia sair da cama no dia do treino. Tinha que ter um tratamento. Às vezes precisava tomar algum anticoncepcional, alguma medicação para amenizar. Tinha atleta que ia para o pronto-socorro tomar Buscopan na veia porque não aguentava. Então, ele sabe que cada atleta é um mundo. Cada mulher é um mundo. Que talvez um treino para mim... não vai fazer tanta diferença, influenciar tanto quanto para outra menina. Então, para ele entender esse mundo, ele conversava com a ginecologista e nós três fazíamos esse canal de comunicação. Como que você está hoje? Essa semana eu vou menstruar e eu não consigo treinar. Tá bom, ele ajustava o treino. Ou não vai treinar hoje. Tinha uma atleta que ele conseguia mudar a data da competição para ela não competir naquele dia. A não ser que, puxa, um campeonato mundial, não tem como mudar a data. Aí entra a medicação. Tem que tomar o remédio para não menstruar, né? Entrava esse tratamento. Eu nunca precisei fazer, mas teve atletas que precisou. Um detalhe que passou comigo, que eu não sei, que isso pode até, talvez, virar um estudo futuramente. Se a intensidade física pode influenciar numa menopausa precoce. Porque eu entrei em menopausa precoce com 39 anos. E aí, quando foi que eu encerrei a carreira, que você pensa, poxa, vou ter filho, não vou, o que eu vou fazer da minha vida? Entrei na menopausa precoce. Puxa, bem jovem, que 40 coisa. anos, 39, 40. E aí, até foi uma questão que nós conversamos. Será que isso é uma tendência? Porque foram muitos anos da vida... Uma intensidade. Treinos intensos. Será que isso tem um fator que influencia ou não? A gente acabou abrindo uma questão ali para ser estudo, refletida, né? Porque você não fazia uso dos medicamentos para adiar a menstruação, para nada, não precisou, então é extenuante, né? Exato.
E vamos lá, outra coisa, né? Eu tenho uma amiga que ela corre também, uma maluca, todos os dias e tal. E agora ela saiu, viu, Mia? É pra você essa, querida, beijo. Ela agora saiu da corrida do asfalto, corrida da montanha. Sabe? Ah lá, outra, sabia? E uma vez ela falou para mim que ela estava correndo uma maratona e teve vontade de ir ao banheiro. Então tem os banheiros, parece, ao longo da pista e tal. Mas ela chegou lá, o banheiro estava ocupado e ela teve que fazer nas calças. Xixi e cocô durante a prova, como é que funciona? Eu vou várias vezes no banheiro antes da maratona, assim, para não ter esse risco. Mas o que geralmente acontece é assim, deu vontade no início, atleta de alto rendimento, você parar 5 segundos, você já perde uma medalha. Claro. Então, se tiver que fazer na roupa, o que já aconteceu comigo é assim, tô na largada, ai meu Deus, eu quero fazer xixi. Na hora que largar, você vai fazer, depois joga a água e vai embora. E aí, no meio da corrida, eu comecei a concentrar tanto na corrida que acabou bloqueando a vontade. Tá. Dor de barriga. Meu Deus. Eu nunca parei. Mas aconteceu uma maratona, 42 quilômetros. Eu comecei a sentir a dor de barriga no 15. Putz. Eu falei, eu não vou parar. Não vou parar. E aí eu comecei a correr. E aí toda hora segurando. Aí eu comecei a correr. Aí vinha uma cólica. Eu segurava. E aí diminuía o ritmo. Aí daqui a pouquinho melhorava. Lá no 26 segurava. E eu segurei tanto que eu acabei perdendo a concentração na prova e não pensando mais na prova. Falei, agora eu só preciso chegar. E eu cheguei e aí eu fui direto pro banheiro. Mas já acontece de muitos ter que parar. Porque, assim, muitos corredores amadores, às vezes até param, mas a gente do alto rendimento... Não pode parar. Se parar, perde uma medalha, claro. perde uma vaga olímpica. Então, eu já sofri com isso. Eu não parei, mas, olha, é muito difícil. Porque isso de ter o banheiro, para você... Não. Para minha amiga, ela é uma amadora. Ela corre porque ela gosta de correr, é uma pessoa que se desafia e tal. Então, ela não é, né? Nunca foi para nenhum Jogos Olímpicos, nem Sul-Americano, nada disso. Mas ela gosta e ela tá falando justamente isso, que um dia ela foi, enfim, teve que sair nas calças. Bom, para a gente aqui se encaminhar para a reta final... Eu queria saber de você, essas crianças com quem você está trabalhando hoje, que são muitas, como que é a relação que você tem com elas? Elas ficam muito tempo no seu instituto? Você chega a desenvolver um laço, acompanha? Como é que está funcionando isso? Olha, está sendo incrível essa experiência. Eu nem imaginava que eu fosse viver essa experiência dessa forma. O quanto que você sabe o quanto que você está sendo importante na vida daquela criança. Porque quando ela chega, a gente percebe que eles estão num ambiente muito vulnerável ali, né, na comunidade. Então, elas têm vários fatores que impactam na vida deles. Desde violência, falta de ter alimentação, relação com a família. E eles encontram na gente um refúgio que eles não querem ir embora. Tem criança que chega na primeira aula da manhã e ela quer ficar até às 5 horas da tarde nas 3 aulas, porque não quer voltar para casa, porque lá é uma realidade mais dura. Tem gente que vem para a primeira aula para comer o lanche, porque não tem o que comer em casa. E ele pergunta assim, professor, eu posso fazer a segunda aula? Porque ele quer ganhar mais um lanche. Por isso que eu te falei. Aquilo foi tão importante, aquela sua ajuda, porque a gente não tem nem noção do quanto isso está impactando na vida das crianças. Né? Então, às vezes, ela vai lá por causa do lanche. E aí ela conhece o atletismo. E aí, sim, ela se encanta pelo atletismo. Mas a porta de entrada foi o lanche. Foi um tênis, foi um uniforme. E hoje a gente está criando uma relação mais próxima com os pais. Porque a gente quer entender a realidade deles e de que forma ajudar. Precisa de um dentista, precisa de uma nutricionista, de que forma a gente pode ajudar, qual que é a relação dos pais com as crianças. Tem crianças que até hoje não têm inscrição porque
não tem pai, não tem mãe. Às vezes é a irmã que é responsável por ele e a irmã trabalha e não consegue ir lá fazer a inscrição. Mas nem por isso a gente vai deixar de dar a aula para ele, dar o lanche para ele. Então, a gente está fazendo esse trabalho de aproximação. Todas as vezes que eu levo as minhas medalhas para eles, lá eles ficam encantados, assim, sabe? De saber quem é a professora deles, de inspirar na professora. E extremamente educados, extremamente carinhosos, quer abraço e quer carinho, e não quer voltar para casa. Então, assim, eles encontram um ambiente de de refúgio mesmo, de acolhimento. A palavra refúgio, quando você usou, cai muito bem, né? Pega. Pega, porque ele não vai ter isso, às vezes, na casa, e na escola também não vai, né? Na escola também não vai, porque na escola é outra dinâmica, é aquele atacado. Mas você já era boa com criança antes? Você se imaginava no meio de criança? Porque o mundo do esporte é tão adulto. Exato. É uma coisa tão adulta, é uma outra dinâmica, né? Não, eu nem imaginava, assim, como que seria a minha experiência com crianças. Eu nem se falava, eu acho que eu vou me dar bem com crianças, né? Mas hoje eu vejo o quanto eu tô aprendendo com eles, assim, né? O quanto é legal, o quanto é desafiador e o quanto é gratificante, né? Então, quando você vê lá... A gente recebe relato de mães que, assim, emocionantes. Que tem um aluninho que tem a característica de TDAH, foi diagnosticado com TDAH, e ele não fazia nada, ele só ia para a escola. Ele não tinha nenhum outro contato, assim, de esporte, enfim. Aí ela manda uma mensagem emocionada, falando que a vida do filho dela mudou depois que entrou no atletismo, que hoje ele é mais ativo, que ele consegue fazer as atividades, que ele só fala em ir para o atletismo, que acorda já quer colocar roupa para ir para o atletismo, que hoje ele melhorou muito socialmente, dentro de casa também melhorou muito. Então, assim... São relatos que a gente recebe de crianças como essa que, vale muito a pena. Claro. Cada dedicação, cada dia que a gente está ali com eles. É correr atrás de apoio para poder melhorar cada vez mais a estrutura para eles. Então, é muito, muito legal. Terminando aqui com as dicas, que isso eu quero perguntar para as duas, porque isso serve para todo mundo. A gente está falando aqui de superação, de como conseguir aquela coisa a mais que precisa ali no fim. Só que para você estar nesse lugar de poder ser o grande campeão, você tem que saber levantar. Porque você tá ali na posição de poder ganhar, é um privilégio que vem de você aprender com a queda. Exato. Qual que para você, isso eu vou perguntar para as duas, qual que foi o truque mental que vocês fizeram para depois de se cobrar, porque são duas perfeccionistas, duas mulheres competitivas. Então, assim, quem não se cobra tá nem aí, dane-se, deu errado, vamos tentar de novo, papapá. Mas para vocês não é assim a vida. Você se cobra, deu errado. Se cobra, putz, ainda não foi do jeito que eu queria. Qual que é o seu truque para realizar a perda e falar, não, eu vou tentar de novo? Qual que é o seu gatilho mental? Como é que você se prepara para isso? Eu acho que o que mais me motiva é o quanto eu saio daquilo mais fortalecida. Então, quando eu me deparo com uma dificuldade e eu procuro persistir naquilo, depois eu vejo, o quanto você foi forte, o quanto você... Sabe, eu fico orgulhosa de mim de ter conseguido, de não ter desistido. Então, eu sempre procurava nas dificuldades encontrar o que de melhor a gente tira no momento difícil. Porque aquilo, depois, lá na frente, vai te desenvolver, vai te transformar, vai te fazer crescer mais. E aquela menina de 12 anos, muitas vezes... Ninguém acreditava nela, era magrelinha, banguelinha, desnutrida, e que, de repente, hoje eu mostro que eu não sou aquela que as pessoas falavam que não ia dar certo, que era desnutrida, que é banguelinha. Não, eu sou mais do que isso. Então, na dificuldade, eu falei, não, você é mais do que isso, vamos tentar mais um pouquinho, sabe? E quando se realiza, você fala, nossa, olha...
que eu fui capaz de fazer. E, naturalmente, a recompensa vem. Que se eu insistir mais um pouquinho, a recompensa é a vitória. Se eu insistir mais um pouquinho, a recompensa é a medalha, é o reconhecimento, é a alegria de ter realizado um sonho. Então, sempre me baseava nisso, assim. E Cris, e você? Eu acho que tem uma questão, né? A gente é parecida em alguns aspectos, mas eu sempre... a própria dúvida que eu tinha sobre mim mesma, eu precisava matar a dúvida. Então, eu duvidava de que eu poderia conseguir. E eu falava assim, nossa, eu estou com dúvida. Quando você tem dúvida, o que você faz? Você vai tentar resolver aquela dúvida para confirmar ou não uma hipótese. Então, na hipótese de que eu não conseguiria fazer, né, eu falo, puxa, será que eu consigo? Deixa eu ir lá ver, né, se eu consigo ou não consigo resolver esse problema, né? Eu tenho uma história, por exemplo, eu quis ser promovida há um ano, eu trabalhei muito, entreguei muito e não veio a promoção naquele ano. E eu falei, eu odeio esse banco, eu detesto essas pessoas. No dia seguinte eu não apareci, não fui trabalhar. E eu só chorei, porque eu tinha certeza, eu merecia aquela promoção e ela não veio. E aí eu tinha uma viagem para Buenos Aires, estava marcada, e eu falei, eu não vou pedir demissão. Óbvio, né? Tem uma frase que diz, nada melhor como um dia após o outro com uma noite no meio. E foi o que aconteceu, né? Aí eu peguei o avião para Buenos Aires, cheguei lá ainda com o olho inchado e tal. Então, acho que no meu caso, eu vou tentar sanar a dúvida, né? Na hipótese, assim, eu não vou conseguir tal coisa. E acabei que eu voltei a trabalhar e no ano seguinte eu ganhei a promoção que eu tanto queria. Eu gosto muito dessa história. Isso. Que bom. Olha, foi uma delícia a gente ter você aqui com a gente, incrível, com tanta força. Jesus, essa tem força na peruca. Gente, que força na peruca. Gente, uma mulher que é um exemplo aí para todo mundo. Parceria maravilhosa aí de vocês duas. Fantástico, muito obrigada. Obrigada. E ó, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem muita história para você se inspirar. Tem muita dica legal, né, Cris? Que a prioridade da gente é isso, é conseguir falar de coisas que toquem aí o seu coração, que mudem a sua vida. Aliás, vocês podem mandar aqui pra gente nas redes, se tem algo que te fez pensar, se tem algo que te fez bem, manda que a gente gosta de saber. Muita força na peruca para todo mundo e até a próxima. Força na peruca.